Olá, estamos começando mais um STJ Notícias com alguns destaques entre os recentes julgamentos do Tribunal da Cidadania. Nesta edição, você vai ver, STJ decide que militares transgênero têm direito ao uso do nome social no âmbito das Forças Armadas. E mais, plano de saúde deve custear o fornecimento de fórmula à base de aminoácidos para criança com alergia à proteína do leite de vaca. E além disso, Globo deve indenizar deputado por associar o parlamentar a agressões em protesto de enfermeiros. O STJ Notícias está no ar. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça garante a militares trans o direito ao nome social nas Forças Armadas e o não desligamento por mudança de gênero. Os detalhes da decisão a gente confere na reportagem de Samanta Peçanha. Maria Luísa da Silva, primeira militar transexual das Forças Armadas. Após 22 anos de serviços prestados, a Força Aérea Brasileira a considerou incapaz e a reformou compulsoriamente após a militar informar o gênero com o qual se identificava. Começou, então, uma batalha judicial que foi encerrada em 2024, quando o STJ garantiu a ela o direito de se aposentar no último posto da carreira militar no quadro de praças, o de suboficial. O caso da Maria Luísa é apenas um entre tantos que chegam ao Judiciário brasileiro. Recentemente, a Defensoria Pública da União ajuizou uma ação civil pública na qual relatou práticas discriminatórias contra servidores federais, especialmente militares das Forças Armadas, com relação à identidade de gênero. Segundo a ação, eles eram submetidos a sucessivas licenças médicas e à reforma compulsória, com base na categorização de transexualismo. O recurso especial chegou ao STJ após a União questionar a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que determinou a aceitação do nome social e o fim do encaminhamento automático à reforma. O relator do caso na primeira sessão, ministro Teodoro Silva Santos, à luz dos princípios da dignidade e da isonomia, citou o decreto federal que regulamenta o uso do nome social na administração pública federal. Além disso, o ministro pontuou que é ilegal e contrária aos tratados internacionais a reforma compulsória de militares apenas por serem transgênero. Com isso, a primeira sessão negou o provimento ao recurso da União e estabeleceu que militares transgênero têm direito ao nome social no âmbito das Forças Armadas. Além disso, proibiu que esses militares sejam afastados das atividades apenas com base na identidade de gênero ou no fato de o ingresso ter ocorrido em vaga destinada a sexo biológico diferente. Esses entendimentos foram firmados em incidente de assunção de competência número 20. Esse instrumento é usado para julgar casos importantes no direito com grande repercussão social e, por isso, os entendimentos devem ser seguidos por todos os juízes e tribunais do país na análise de casos semelhantes. Por excesso de prazo, Superior Tribunal de Justiça determina trancamento de inquérito que apurava supostos desvios em Cuiabá durante a pandemia. A decisão da 6ª turma do STJ foi tomada ao julgar um recurso em habeas corpus interposto pela defesa de Célio Rodrigues da Silva, ex-secretário de Saúde de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. A investigação foi iniciada para apurar irregularidades na contratação emergencial de 40 leitos de UTI para tratamento da Covid-19 no Hospital Municipal São Benedito. A defesa do investigado impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, alegando excesso de prazo na tramitação do inquérito, aberto há mais de 4 anos. O TRF1, no entanto, manteve a investigação por considerar que a duração do inquérito era compatível com a complexidade do caso, que, segundo o tribunal, envolveria suposta organização criminosa composta por vários indivíduos e empresas. No STJ, o relator do caso, ministro Og Fernandes, destacou que o direito razoável à duração do processo, previsto na Constituição, também se aplica à fase investigativa. Para o ministro,
A complexidade da investigação, embora relevante, não justifica a perpetuação indefinida do inquérito, sobretudo diante da inércia injustificável do Estado no cumprimento de diligências pendentes. O relator ponderou, no entanto, que essa análise deve ser feita caso a caso e não decorre da mera aplicação de critério matemático. A legislação assegura a algumas instituições, entre elas o Ministério Público, a Fazenda Pública e a Defensoria Pública, a contagem em dobro dos prazos processuais. Porém, nos procedimentos regulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o prazo em dobro vale apenas para a Defensoria. O entendimento é da 4ª turma do STJ. Em ação que busca aplicar medida protetiva em favor de uma criança, uma vara de infância e juventude no Paraná suspendeu a convivência do menor com os avós maternos por suspeita de maus tratos. A Defensoria Pública Estadual recorreu ao Tribunal de Justiça paranaense na tentativa de restabelecer o convívio entre eles. O Tribunal Estadual, no entanto, não conheceu do recurso por entender que ele foi interposto fora do prazo legal. No seu entendimento, a norma do Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe a contagem em dobro dos prazos para o Ministério Público e a Fazenda Pública, também se aplicaria à Defensoria Pública. Mas, em julgamento virtual, a 4ª turma do STJ reconheceu a tempestividade do recurso interposto pela Defensoria. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, ponderou que a Defensoria Pública não tem a estrutura humana ou material do Ministério Público e da Fazenda Pública. Por isso, a concessão de prazo recursal maior à Defensoria assegura isonomia material entre as instituições. Ainda segundo o ministro, não havendo regra específica no ECA, aplicam-se as normas gerais do Código de Processo Civil. Ainda sobre esse caso, vimos que tanto a 2ª instância quanto o STJ chegaram a conclusões diferentes em torno do princípio constitucional da isonomia. Na 2ª instância, foi a busca por isonomia que fundamentou o entendimento de que a Defensoria Pública não pode ter prazo processual dobrado no ECA para seguir o mesmo prazo aplicado por essa lei a outras instituições. Já no STJ, o princípio da isonomia levou a outra interpretação, a de que é preciso o prazo em dobro, justamente porque falta isonomia quando a Defensoria não possui os mesmos recursos que o Ministério Público e a Fazenda Pública. Diante das diferentes visões jurídicas sobre a isonomia, convidamos uma especialista para explicar melhor esse conceito. A isonomia é a aplicação do princípio da igualdade previsto na nossa Constituição Federal. Quando falamos em isonomia formal, estamos pensando naquela famosa questão: todos são iguais perante a lei, sem qualquer tipo de discriminação, em razão do sexo, em razão da raça e em razão da sua condição econômica. Quando falamos em isonomia material, estamos falando daquelas circunstâncias onde precisamos que a lei nos traga alguma questão que nos iguale na situação de fato, na nossa situação material. Por exemplo, leis protetivas das mulheres, leis protetivas das questões raciais, ou mesmo uma lei que diga que existe uma capacidade contributiva em matéria tributária, onde aqueles que ganham mais devem contribuir com uma parcela maior em razão da sua condição. O princípio da capacidade contributiva, por exemplo, é uma aplicação da isonomia material. Existem várias questões normativas em relação a isso, mas a ideia é que, materialmente, nós precisamos ser igualados nas condições de partida, para que futuramente, ou numa situação ideal, todos sejam iguais perante a lei. Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça fixa em repetitivo tese sobre concurso formal em roubo contra vítimas diferentes. Sob o rito dos recursos repetitivos, cadastrado como tema 1192, a terceira sessão estabeleceu a seguinte tese: o cometimento de crimes de roubo mediante uma única conduta e sem desígnios autônomos contra o patrimônio de diferentes vítimas, ainda que da mesma família, configura concurso formal de crimes. Artigo 70 do Código Penal.
Para os ministros, quando um roubo é praticado com uma única ação, mas atinge bens de pessoas diferentes, mesmo que da mesma família, há concurso formal de crimes. Isso significa que o réu responde por mais de um crime de roubo, com aumento de pena previsto no artigo 70 do Código Penal. No caso analisado, a terceira seção reformou o entendimento do Tribunal de Justiça de Goiás, que havia tratado como crime único o roubo de objetos de duas vítimas dentro da mesma casa. Segundo o relator do repetitivo, o ministro Og Fernandes, se o agente pretende subtrair coisa alheia mediante violência ou grave ameaça, entrar em uma residência na qual more mais de uma pessoa ou na qual encontre mais de uma pessoa, ou ainda, se por qualquer outra forma tiver a consciência de estar violando o patrimônio de mais de uma pessoa, não será possível cogitar a ocorrência de crime único. O ministro Og Fernandes lembrou que essa orientação é pacífica no STJ, uma vez que seria um contrassenso tornar a conduta mais branda pela simples razão de as vítimas serem da mesma família. Com a decisão, a tese passa a orientar casos semelhantes em todo o país. E neste mês de dezembro, o STJ realiza audiência pública com especialistas para debater fraturamento hidráulico na exploração de óleo e gás. O Superior Tribunal de Justiça vai realizar no dia 11 de dezembro uma audiência pública para discutir a possibilidade de exploração de recursos energéticos de fontes não convencionais por meio da técnica conhecida como fraturamento hidráulico. A controvérsia tramita na primeira sessão do STJ, sob relatoria do ministro Afrânio Vilela. A partir das 9 da manhã, entidades e especialistas vão fazer apresentações orais com a posição técnica e doutrinária de cada um sobre o tema. Terceira turma do STJ decide que plano de saúde deve cobrir produto especial para criança alérgica à proteína do leite de vaca até os 2 anos de idade. Sintomas como cólicas intensas, vômitos, inchaço, manchas vermelhas na pele e falta de ar podem indicar alergia à proteína do leite, também chamada de APLV. Diferente da intolerância à lactose, a APLV é uma reação do sistema imunológico às proteínas do leite. Ela é mais comum em bebês e crianças pequenas. A base do tratamento é a exclusão do leite de vaca e derivados da alimentação. Para garantir o alimento a uma criança com alergia à proteína do leite, uma família pediu que o plano de saúde arcasse com o fornecimento de fórmula à base de aminoácidos, a Nelcat. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que o produto fosse disponibilizado de forma contínua, conforme prescrição médica, e condenou a operadora a pagar indenização por danos morais. O Tribunal Estadual apontou que, embora o leite não seja classificado como medicamento, é uma fórmula essencial ao tratamento da doença, o que impõe à empresa a obrigação de custeá-lo. A operadora recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que a fórmula é um alimento de uso domiciliar e não poderia ser tratada como medicamento. Mas o colegiado da terceira turma entendeu que, apesar de não constar do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o produto foi reconhecido pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, Conitec, como tratamento indicado para a doença, além de já ter sido incorporado pelo Sistema Único de Saúde em 2018. A relatora, a ministra Nancy Andrighi, observou que a fórmula à base de aminoácidos tem tecnologia em saúde reconhecida pela Conitec para crianças de 0 a 24 meses diagnosticadas com APLV. Assim, foi definido que o custeio pela operadora de saúde deve ser até os 2 anos de idade da criança. A Rede Globo terá que indenizar deputado por vinculá-lo em protesto de enfermeiros que resultou em ofensas contra o parlamentar nas redes sociais. Em decisão unânime, as ministras e os ministros determinaram que a TV Globo pague R$80 mil em danos morais ao deputado federal Gustavo Gayer, do estado de Goiás.
O parlamentar ajuizou a ação após a divulgação de reportagens que o vincularam às agressões cometidas contra profissionais de enfermagem durante manifestação em Brasília, no ano de 2020, em solidariedade aos médicos vítimas da Covid-19. Ao ajuizar a ação, o deputado sustentou que essa relação indevida com as imagens de violência ocasionou linchamento virtual, danos à reputação e prejuízos pessoais e profissionais. O Tribunal de Justiça de Goiás rejeitou a tese de abuso da emissora ao considerar que a informação se baseou em indícios de que ele estaria no local dos fatos, gravando vídeos com críticas aos enfermeiros. Gustavo Gayer, então, recorreu ao STJ. A ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso, destacou que a doutrina identifica deveres para a liberdade da imprensa, entre eles os de cuidado e de veracidade. E que, conforme a jurisprudência do STJ, a liberdade de expressão, incluindo informação, opinião e crítica jornalística, não é absoluta, encontrando limites compatíveis com o regime democrático. Nesse caso, a ministra afirmou que a conduta da Globo não se enquadrou no legítimo exercício da atividade jornalística. Isso porque a emissora deixou de observar os deveres de cuidado e de veracidade, pois a reportagem não se limitou a relatar a ocorrência e a investigação dos fatos, avançando para conjecturas de cunho pejorativo sobre o deputado. O Superior Tribunal de Justiça adotou uma nova funcionalidade que permite a identificação de processos relacionados à temática racial. O marcador foi implementado com o objetivo de aprimorar o rastreamento e a análise das ações relacionadas a questões raciais no acervo do tribunal. O Superior Tribunal de Justiça deu um passo importante pela equidade racial. A partir de agora, todo processo que envolva o tema vai receber um marcador especial no sistema da Corte. Essa marcação é automática e desenvolvida a partir da combinação do assunto do processo com os dispositivos legais mencionados no recurso dirigido ao STJ. Com a nova metodologia, é possível fazer o acompanhamento e o mapeamento desses casos e realizar levantamentos estatísticos precisos. Hoje, o STJ possui 109 processos com essas características. A iniciativa da Corte acompanha o movimento nacional do CNJ por uma justiça mais diversa. Com o novo marcador, o Tribunal da Cidadania reforça o seu compromisso com a justiça e a igualdade racial no Brasil. A data de 25 de novembro marca mundialmente a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Instituído pela ONU, o dia reforça a urgência de proteção às vítimas. Nossa equipe preparou uma reportagem especial sobre o assunto, trazendo uma história real de violência e superação e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que fortalecem a aplicação de medidas protetivas. Acompanhem comigo. Há pouco mais de um ano, essa gravação na rua, ao ar livre, seria impossível para Paula. Ela era refém do medo e da perseguição do ex-marido. Ele não deixava em paz. Ele me achava na academia, ele me achava na faculdade, ele arrombava meu cadeado, ele pulava o muro, ele me achava na rua. Então assim, eu não tinha um minuto de paz. Até que num domingo à noite, o pior aconteceu. A avó dele entrou, ele derrubou a avó dele, machucou a avó dele. Nisso ele foi correndo para a cozinha e pegou a faca. No que ele pegou a faca, eu vi que não tinha chance nenhuma com ele dentro daquela casa. Peguei minha filha no colo e saí correndo para a rua. Nisso, ele saiu correndo atrás de mim, me pegou pelos cabelos e eu entrei de volta para dentro da residência para ligar para a polícia. E ele entrou pela nossa residência pelos fundos, pela lateral. 2 minutos depois que ele saiu, a vizinha começou a gritar fogo. Aí a gente olhou, a chama já estava alta já. A casa ficou completamente destruída pelo fogo. Paula e os 2 filhos conseguiram sair sem se machucar. 2 cachorros dela morreram no local. Ela denunciou o ex-marido e conseguiu medidas protetivas. Dias depois, ele foi encontrado pela polícia e preso, mas por pouco tempo. Ele foi colocado em liberdade com monitoramento por tornozeleira eletrônica. Eu fui no Ministério Público
questionar o porquê que ele tinha sido solto. Aí eles me falaram que era falta de provas. As provas ainda não tinham, né, sido analisadas, ainda não tinha saído o resultado da perícia e que não tinham o que fazer. E aí eu falei, então eu vou virar estatística. É isso que vai acontecer. Foi só depois de descumprir a medida protetiva que o ex-marido de Paula foi preso novamente. Em 2024, os tribunais brasileiros tinham mais de 1 milhão de processos sobre violência doméstica em tramitação em todo o país. Mais de 870 mil medidas protetivas foram concedidas, um aumento de 158% em relação ao ano de 2020. É atribuição do Ministério Público recorrer contra decisões judiciais que neguem ou revoguem medidas protetivas de urgência na Lei Maria da Penha. Essa advogada que atua em casos de violência doméstica disse que mesmo quando o Ministério Público não se manifesta a favor da vítima, a denúncia da mulher precisa ser ouvida. Muitas mulheres esperam acontecer de novo para poder recorrer, fazer uma nova denúncia, para ver que com a nova denúncia façam uma medida protetiva. E eu, como mulher, já falo, gente, não espera. Tem ali um tempo da vida dela precioso que pode acontecer o pior. E foi com base na Lei Maria da Penha que uma mulher vítima de violência doméstica no estado de Goiás buscou reformar uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que considerou a falta de legitimidade dela para questionar a revogação da medida protetiva. Para o TJ, apenas o Ministério Público tem essa prerrogativa. A mulher recorreu então ao STJ e sustentou que, assim como a lei concedeu o direito de fazer a denúncia contra o seu agressor, ela também pode apelar contra a revogação da medida protetiva, que pode colocar em risco a própria vida. O relator do recurso, ministro Ribeiro Dantas, destacou que, conforme a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgência podem ser concedidas independentemente da tipificação penal da violência, da existência de inquérito, de ação judicial ou mesmo de boletim de ocorrência. O ministro ressaltou ainda que seria incoerente reconhecer a legitimidade processual da vítima para requerer tais medidas e, ao mesmo tempo, negar-lhe a legitimidade para impugnar a decisão que as indefere. Em diversos julgamentos, a jurisprudência do STJ tem evoluído para garantir a efetividade da proteção às vítimas de violência doméstica, seja ampliando o prazo das medidas protetivas, seja incluindo a população transgênero. Decisões assim permitem que mulheres como Paula tenham a integridade física garantida e a liberdade de recomeçar a própria história. Primeiro, eu me sinto liberta, né? É uma sensação muito boa que eu não sentia há muito tempo. Segundo, eu consigo ser eu. Consigo sair na rua sem medo, consigo resolver minhas coisas sem medo. Eu sinto que eu posso sentar aqui e não preciso ter medo, né? Se ele tivesse solto, não. Eu sentaria aqui, eu ficaria receosa, eu ficaria olhando o tempo inteiro. Ou então nem sentaria aqui. E o STJ Notícias vai ficando por aqui, mas antes de encerrar, aproveito para falar e reforçar que se você quiser saber mais sobre decisões e outras informações do tribunal, temos várias opções. É só acessar o site oficial e o perfil do STJ no YouTube, as plataformas de áudio e as redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau.